Olá, quinta-feira, 22 de junho. A partir de agora você fica com a gente aqui no Bom Dia Jacareí. Vamos conversar sobre a sessão realizada ontem na Câmara, em que os vereadores votaram 5 projetos, entre eles a primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Os vereadores também aprovaram reajuste nos vencimentos de secretários municipais e presidentes de autarquias. E vamos receber no segundo bloco a presidente da Fundação Prolar, Fátima Rangel, que vai conversar com a gente sobre a regularização dos bairros em Jacareí. E agora aqui no estúdio vamos conversar sobre a sessão de ontem com a jornalista Lucimara Nascimento. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Como é que foi a sessão de ontem, Lucimara? 5 projetos, alguns aprovados, outros rejeitados. Conta um pouquinho pra gente. Então, a sessão de ontem teve projetos relacionados ao aumento de salários, né, para presidentes de autarquias, secretários, né, e também um projeto relacionado a um aditivo por exclusividade para os nossos consultores jurídicos. Esse era um veto do prefeito e o veto foi mantido. Ele foi, inclusive, dividiu bastante a opinião dos vereadores, né? Mas a sessão de ontem foi agitada. Tinha bastante gente na galeria, né? Muita gente Sobretudo na galeria. Por causa do projeto da vereadora Sônia, né? Pratas da Amizade. Isso, mas os projetos relacionados aos aumentos também mobilizaram muito a opinião pública ali no plenário, né? Então foi uma sessão bastante acalorada. Vamos acompanhar então os projetos um a um. Nós temos algumas imagens. Reajustado em 6% do primeiro, a partir de 1º de março. O primeiro deles, que era o vencimento dos presidentes das autarquias e fundações do município de Jacareí. Esse projeto era de autoria do prefeito municipal. Você vê aí o vereador Abner fazendo a defesa do projeto. Ele que é líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Abner do PR. Esse projeto foi aprovado. Esse projeto foi aprovado. Ele precisou ser aprovado com voto de Minerva, né, porque foi 6 contra 6 a favor, né, e a partir desse empate, precisou do voto da presidente, né, que aprovou. Então foi justo. Foi bem apertado, bem apertado. Lembrando que o salário dos presidentes e secretários era 10.755 e agora vai passar a ser 11.400, retroativo ao dia 1º de março. E depois a gente tem mais imagem também do veto do prefeito, que foi aprovado. O veto do prefeito é um veto parcial com relação à reforma administrativa aqui da Câmara. E esse veto foi uma partezinha da reforma que garantia 50% de acréscimo salarial para a consultoria jurídica aqui da Câmara. Não seria um aumento, seria só para quem optasse por ter dedicação exclusiva aqui na Câmara. Como é que foi a votação, Lucimara? Então, a votação deste projeto... Já tinha sido aprovado num outro momento, já tinha sido aprovado, voltou para o plenário com veto. Um veto parcial. Justamente nesse ponto, que era uma reforma, ela tratava de outros assuntos também. Exatamente. E essa votação dividiu bastante a opinião. Foram 8 vereadores favoráveis, né, ao veto do prefeito e 5 contrários, né? Quem votou contrário ao veto tinha justamente essa justificativa de que não era um aumento de salário, os nossos consultores jurídicos teriam a opção de escolher pela exclusividade ou não, mas mesmo assim prevaleceu o veto do prefeito. Do prefeito. Temos vereadores que num primeiro momento, na primeira votação, votaram a favor do projeto como um todo, e agora na questão, quando o projeto voltou para o plenário com o veto, eles optaram por seguir a orientação do prefeito. Do prefeito, vamos dizer assim, orientação, porque a partir do momento que o prefeito veta, é uma orientação, e esses vereadores acompanharam então o veto. Justamente, o Abner foi um deles. O Abner votou, em princípio, a favor, né, dessa adesão, né, dessa exclusividade, adicional de exclusividade, mas ele avaliando melhor e lendo as argumentações do prefeito, achou melhor votar favorável ao veto do prefeito. Bom, e um projeto que teve bastante
repercussão ontem aqui na casa foi o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, que em linhas gerais ele tratava da proibição dos fogos de artifício ruidosos no município de Jacareí. Então, aqueles rojões, aqueles que provocam som, né? Não os que têm estampido, vamos dizer assim. Ela, no seu projeto, ela pedia a proibição, né, desse tipo de fogos de artifício. Na sua defesa, ela usou a questão não só da defesa dos animais, né, mas também a questão do som, né, da lei do silêncio, crianças, os inconvenientes que isso poderia trazer. Tinha bastante gente ontem na galeria, a maior parte acho que afirmar que se posicionando contrariamente ao seu projeto, e aí ele gerou um debate ali no plenário, que vocês acompanharam bem. Ele gerou um debate bastante acalorado, né? Porque a vereadora tentou explicar em vários momentos que ela não estava, com esse projeto, proibindo os rojões, não, os fogos de artifício no município. O que ela gostaria era que os fogos de artifício com sons estridentes fossem impedidos, né, de atuar aqui no município. Porque ela colocou que causa muitos problemas de saúde para autistas, para idosos que estão em processo de tratamento médico, por exemplo, além dos animais que a gente, muita gente já viu como é que fica um animal quando tem um fogo de artifício com um som tão alto, né? Mas não teve jeito. Apesar de muitos vereadores utilizarem a tribuna para parabenizar a vereadora pelo seu empenho, sobretudo na defesa da causa animal, o vereador, o projeto só teve o voto favorável da vereadora autora do projeto. Foram 12 votos a 1, nenhum outro vereador votou favorável a essa iniciativa. Todos os vereadores acharam que tinha mérito o projeto e as preocupações da Sônia como defensora dos animais e até na questão da saúde de outras, das pessoas também, né? Mas a forte argumentação era principalmente em relação à manifestação cultural, que ela é muito típica, né, do nosso país em muitas, né, comemorações, né? Ano Novo, todo mundo sabe, teve uma época que a gente tinha fogos de artifício no final do ano, aqui, mas também falaram da questão do trabalho, né? A maior preocupação das pessoas que vieram aqui acompanhar essa sessão foi relacionada à perda de vagas, né, de empregos, porque a ideia é assim, se não vai poder mais ter o rojão, né, essa linha de produto vai acabar tendo menos venda. E, consequentemente, talvez uma perda de postos de trabalho, né? É bom lembrar que o projeto, apesar de ter sido rejeitado pelo plenário, conversando depois com a Sônia, ela sentiu muito porque não houve participação dos protetores de animais, né? Eles pediram para ela propor isso, ela propôs, mas a participação do pessoal ali, dos funcionários das empresas de fogos de artifício foi maciça, foi pesada, e isso talvez tenha influenciado no voto dos vereadores, mas a participação dos defensores de animais foi bem pequena, então elas sentiam muito disso, e isso causou todo um alvoroço na sessão de ontem. A Sônia é a vereadora que tem a causa animal como uma de suas frentes, né? E ela faz projetos também pensando nesse setor que não tinha ninguém representativo até então aqui na Câmara. E ela se sentiu um pouco abandonada, porque ela ouviu as pessoas que pediram, né, a sociedade, as ONGs que pediram por essa lei, e na hora de fazer dar um apoio para ela aqui no dia da sessão, eles não estavam. Estavam alguns, né? Não é que não estavam ninguém, estavam alguns, mas os trabalhadores das empresas de fogos de artifício estavam em número muito maior. Então, claro que a pressão deles com a causa que eles estavam defendendo foi muito mais forte, mais pesada, né? Eu vou destacar um ponto também. Muitos vereadores, na justificativa do voto,
mostraram lá o Vota Cidadão, que é esse serviço que a gente tem no site da Câmara Municipal. A gente sempre fala dele aqui, você deve estar cansado já de ver matérias sobre isso também na programação da TV Câmara, que é aquela área no nosso site chamada Vota Cidadão, em que os projetos todos, aí o site da Câmara está aparecendo aqui, estão ali à disposição para que você possa opinar se você é favorável ou não aos projetos que estão ali. Ali tem projetos que já estão aptos a virem para o plenário, para a discussão e votação dos vereadores, e aí muitos vereadores mostravam, olha que a população está reagindo de tal forma a esse projeto, e usaram também como parte da justificativa dos seus votos. Inclusive tinha um cidadão na galeria da Câmara que estava com cartaz que tinha lá a reprodução do Vota Cidadão. Então é importante você participar e ficar acompanhando os projetos e opinar, porque isso sim, a sua opinião ali no Vota Cidadão, ou sua opinião na relação que você tem com o seu vereador ou na sua rede social, ela influencia também na hora da votação dos projetos, já que os vereadores eles estão aqui representando aquelas pessoas que os elegeram. Então, existe esse processo de consulta e de diálogo entre os vereadores e a comunidade. E uma ferramenta que você tem para isso, você que está assistindo a TV Câmara, é o site da Câmara Municipal e é o Vota Cidadão. Bom, e aí tem o último projeto, a gente pulou aí, mas a gente teve então ontem um aumento dos secretários e também dos presidentes de autarquia. Né? As autarquias municipais, a gente está falando da Fundação Cultural, da Prolar e do SAI, eles também tiveram, então também foi favorável a manifestação do plenário a esse reajuste para os presidentes de fundações e autarquias. Presidentes de fundações, autarquias e secretários. Foi o mesmo percentual, 6%, né, de reajuste, e inclusive o placar da votação foi o mesmo. Foi o mesmo. Né? E por último, fechando então as votações de ontem, nós tivemos a primeira votação da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Foi aprovada. Foi aprovada. Primeira votação, todos aprovaram, né? E é importante essa aprovação, porque ela já vai fixar o orçamento, né, do município para o ano que vem. Esse orçamento ficou definido em 991 milhões, né, com destinação de 200 milhões à administração direta, né, e outros, né, tem outros itens, por exemplo, 163 milhões para educação, 72 milhões para infraestrutura, e houve inclusive segundo a defesa do orçamento, né, o próprio Rodrigo Salomão falou que houve um acréscimo de 15% no orçamento da saúde, né. Alguns vereadores criticaram, né, a redução do orçamento, por exemplo, para a infraestrutura. O Flavinho foi um deles, né, o vereador Luiz Flávio. Ele argumentou que questões de infraestrutura podem até também mexer com a saúde da pessoa, de falta de infraestrutura, né? Mas foi aprovado, né, a primeira discussão. Isso é importante porque se não houver essa aprovação, né, serão 2 discussões, se não houver essa aprovação dos vereadores, a Câmara nem entra em recesso, não pode. Esse orçamento, a LDO tem que ser votada agora no primeiro semestre, porque ela prepara a lei orçamentária anual, que vai ser votada no segundo semestre e vai definir e esmiuçar melhor esse orçamento. Agora é um apontamento, né? A LDO é um apontamento, uma fixação de orçamento. E no segundo momento, no segundo semestre, a LOA, né, conhecida como LOA, Lei Orçamentária Anual, vai definir e esmiuçar o que cada área vai ter, o que vai ser definido, onde vão ser colocados, em que programas. Exatamente. Então, são essas 2 componentes. A gente tem a LDO, que faz, a gente pode dizer que ela é uma definição mais macro, mais geral, e a LOA, ela especifica o gasto. Posso dizer isso? Exatamente, ela especifica e esmiuça, né? Então, por isso que tem a necessidade de votar a LDO no primeiro semestre para que seja apurado melhor cada centavinho, como você falou, para o segundo semestre. E é sempre em relação ao ano seguinte, né? Essas leis, elas são para o período subsequente, né? Sempre para o ano seguinte. Mas elas também são dinâmicas, né? Existe a votação, até quero agradecer
a nossa consultoria jurídica aqui, que explicou sobre essas questões, a LDO e a LOA é dinâmica. Por exemplo, foi votado um orçamento para um certo setor, mas acontece alguma coisa muito fora do comum, por exemplo, uma tragédia natural, uma inundação, algo do gênero. O prefeito pode fazer uma alteração, um remanejamento nesse orçamento, para atender aquela questão emergencial. Tá, lembrando que a maior fatia da LDO, dessa receita, que é uma receita prevista que vai entrar através dos impostos, foi para a área de saúde. Né? Justamente. A área de saúde recebe, acho que, mais ou menos 207 milhões. 207 milhões para o ano de 2018. A primeira votação, a segunda vai ser na próxima sessão. Tudo bem, então aí você viu o resumo da sessão ordinária de ontem. Na sexta-feira, no Notícias de Jacareí, que você acompanha ao vivo à 13h, você vai ver também uma matéria sobre o que aconteceu na sessão, vai ficar sabendo de tudo, além de outras notícias. Sexta-feira, a partir da 13h, o NJ aqui entra ao vivo e depois fica na grade de programação da TV. Bom, a gente está falando da LDO. No início do mês, a Secretaria de Governo da Prefeitura apresentou em uma audiência pública aqui na Câmara a estimativa do orçamento público municipal para o ano de 2018. Vamos ver como foi essa audiência. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realizou na noite de quinta-feira, dia 8, audiência pública para a apresentação das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 em Jacareí. Essa lei basicamente, a gente define, como o próprio nome diz, né, a diretriz para o próximo ano de governo. Então, hoje a gente veio aqui, apresentou para a Câmara o que a gente coloca como diretriz para o ano que vem, onde que vão ser investidos os recursos. Existe uma estimativa de receitas, né, de o quanto que a gente pretende ganhar, né, o quanto a Prefeitura pretende arrecadar e onde vão ser gastos esses recursos. Segundo o secretário de Governo, o orçamento está mais conservador devido ao atual momento econômico e político do país. A gente está vindo de 8 trimestres de recessão, né, com desemprego alto, com perda de renda, e essa recessão se reflete na arrecadação da Prefeitura. Então essa é a questão de ser um pouco mais conservador, dado num ambiente que a gente não sabe se o país realmente saiu da recessão. A gente teve o primeiro dado positivo, mas isso não significa uma trajetória positiva. E estamos num meio ainda de instabilidade política, onde que pode ter interferências no lado econômico, que pode impactar diretamente sobre essa retomada da economia. As receitas e despesas do município para o exercício de 2018 estão estimadas em R$ 991 milhões e 400 mil reais. Deste total, 768 milhões e 400 mil destinados à administração direta e 130 milhões ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto e 87,9 milhões ao Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ. Então, o planejamento a gente faz da seguinte forma: a gente pega o ano de 2016 como referência e para as receitas, a gente olha crescimento do PIB, inflação e tenta estimar as receitas o mais próximo da realidade. De acordo com o relatório, na área da saúde, a estimativa de despesas será de R$ 208 milhões e 800 mil reais. Comparado ao ano de 2016, uma variação positiva de 15,7%. O presidente da Comissão Permanente de Finanças da Câmara destaca os dados. Conforme promessa nossa de campanha, e como médico estou muito feliz que a gente observou um incremento muito grande dos investimentos na área de saúde e como prometemos desde os tempos de campanha que saúde seria prioridade para o nosso governo do PSDB em Jacareí. 9 dos 13 vereadores acompanharam a audiência. A presidente da Câmara e o vereador Luiz Flávio avaliaram os números. Dos últimos 10 anos que a gente vem acompanhando a apresentação do LDO para a população, foi a melhor explicação que nós tivemos, demonstra um planejamento bem pensado, bem exequível. Só que assim, a gente tem ainda, enquanto vereador, olhar e dar umas mexidas, né? Por conta que como a gente trabalha muito junto, direto com a população, a gente sente que talvez falta um investimento maior numa demanda direta à população. Na verdade, assim, teve pontos importantes. O orçamento da saúde ele teve um aumento, mas o orçamento próprio para a área de infraestrutura ele foi reduzido.
E nós não estamos querendo dizer que não precisa investir em saúde. Pelo contrário, nós precisamos cada dia aumentar os investimentos na saúde. Mas os investimentos em infraestrutura urbana também são igualmente importantes, porque conservam as nossas vias, tapa buracos, asfalta os bairros que ainda não conseguiu chegar ao asfalto. Então a minha preocupação é de manter os investimentos em infraestrutura urbana. Segundo o secretário de Governo, o orçamento destinado a investimentos nas secretarias não deve sofrer grande mudança. O orçamento ele não causou grandes mudanças dentro das secretarias, né? Então, não vai, o prefeito assumiu com a bandeira da saúde, então vai ser destinado mais dinheiro para a saúde. Essa é a grande alteração no quadro, né? De favorecer mais a Secretaria de Saúde, porque é onde estava o grande problema, inclusive a gente nas reuniões que a gente realizou 29 reuniões, né, nos bairros, e sempre a saúde sempre foi o ponto que a população mais tinha como prioridade. Muito bem, você acompanhou a matéria sobre a audiência pública. Mara, as audiências públicas elas são uma parte fundamental na criação do orçamento, da discussão da LDO, inclusive são obrigatórias, né? Elas têm que ser realizadas para poder chegar nesse documento final que foi apresentado ontem na Câmara. Exatamente. Essas peças orçamentárias, elas têm caráter participativo. Precisa haver audiências públicas para informar para a população o que vai ser destinado para o próximo ano. Então, a participação das pessoas é muito importante nesse sentido. Inclusive, ontem, quando começou a votação do projeto da LDO, houve um esvaziamento muito grande do público que estava aqui na Câmara, né? Porque eles estavam aqui exatamente pelo projeto da Sônia, mais especificamente pelo da Sônia, e atuando muito na hora dos projetos dos aumentos. Mas na hora que foi votar o orçamento do município, houve um esvaziamento. E o próprio Rodrigo Salomon, na hora de apresentar e defender o projeto, ele falou que ele lamentava muito, que justamente num dos projetos mais importantes da ordem do dia, as pessoas foram embora. Né? E é justamente essa oportunidade que as pessoas têm de conhecer o que vai ser feito no município, conhecer os valores a que se destina para cada área e até ter um pouco mais de voz ativa, né? Aquela mesma voz que fez com que o projeto da Sônia, por exemplo, não fosse aprovado, entendeu? Então, a participação popular é muito, muito importante, né? As pessoas têm poder. Bom, e por falar em participação popular, a Câmara Municipal de Jacareí hoje cedia uma audiência pública, audiência em defesa dos animais, né? Isso. A comissão hoje a partir das 18h30. Das 19h30. Isso, na sala de reuniões. Na sala de reuniões. Sala de então, reuniões. tem uma audiência, você está acompanhando aí, pode participar. Também quero deixar aqui o nosso alô aqui para a Fiona. A Fiona, ela está me fazendo uma pergunta aqui, Fiona. Eu acho que essa demanda que você está trazendo é uma questão para você, pelo que eu entendi aqui, é uma questão com a prefeitura. Então, você pode procurar a prefeitura para te prestar esse esclarecimento, né? Se você tiver alguma dúvida, você vai até o Paço Municipal, ali não atende bem, você pode ser encaminhada para o departamento e para o setor que vai esclarecer. Ela quer saber sobre, eu entendi aqui, sobre as atividades de esportes para as crianças aqui no município de Jacareí. Então, Fiona, procure lá a prefeitura para ter essas informações. Bom, eu vou aproveitar aqui, eu vou chamar... Nós estamos com uns artistas peruanos aqui na cidade que estão apresentando uma exposição lá na Diretoria de Cultura. A exposição se chama Ecos de la Tierra. Os artistas são o Néstor, o Vicente e o Yuri. A exposição está lá na Diretoria de Cultura de Jacareí, que fica na Praça Raul Chaves 110. É ali entre o Pátio dos Trilhos e a Praça Raul Chaves, aquele prédio antigo da Estação Ferroviária de Jacareí. Ali é a Diretoria de Cultura. E a repórter Tamires Vick, ela está no plenário com os artistas e vai trazer mais informações para a gente sobre a exposição. Bom dia, Tamires. Bom dia, Elton. Bom dia para o pessoal que está no estúdio e para quem nos acompanha em casa também. E é isso mesmo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exposição Ecos de la Tierra e nós estamos com um pessoal que veio do Peru justamente para mostrar um pouquinho do trabalho deles, eles que são da Faculdade de Belas Artes lá de Cusco. Então agora eu vou conversar com o Vicente. Vicente, conta um pouquinho para a gente sobre o que se trata essa exposição. Bueno, bom dia ao povo de Jacareí.
nós ficamos primeiramente agradecidos pela recepção que nos fizeram aqui. Ficamos muito contentes. Quero falar um pouquinho sobre o que é a exposição Ecos de la Tierra. Nós estamos representando a un grupo, Los Pinceles, llamado Los Pinceles, lá na minha cidade de Cusco. También representamos lo que es la Universidad de Belas Artes y vinimos aquí a mostrar los trabajos entre fusión de varias culturas, fusión de culturas ecológicas, ¿no? Estamos mostrando los trabajos para concientizar a las personas a que puedan proteger nuestro medio ambiente, a que puedan evitar el que se pueda destruir nuestra flora y fauna, ¿no? Aquí nosotros estamos trayendo un lenguaje mediante arte estamos trayendo todo lo que se puede ver en las obras de arte para poder mandar el mensaje al pueblo de Brasil, para poder de alguna manera concientizar. Bueno, después de aquí de Brasil, nos estamos yendo para Lapa, Paraguay, para hacer también otra exposición y conocer esa cultura de allá. Después estamos yendo para Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Este proyecto nació por la fusión de varias mentalidades de nuestros compañeros de Los Pinceles. Entonces nos estamos viendo por eso aquí a Brasil y conocer su cultura y poder divulgar nuestra arte, nuestra cultura y poder divulgar lo que es identidade ecológica em nosso país. Então, Vicente, a exposição Ecos de la Tierra tem justamente essa ideia de trazer um pouco mais a consciência, né, dos recursos naturais e também falar um pouco sobre o esoterismo, né, que são os conhecimentos, as tradições mais interiores, conscientizar mesmo. Sim. Por exemplo, os incas, eles convivían con la naturaleza, ellos siempre hacían las construcciones, los arquitectos incas, ellos convivían con la naturaleza porque respetaban mucho, ¿no?, la naturaleza. Entonces, ellos achaban que la naturaleza daba o fruto para comer, para sobrevivir. Entonces, ellos adoraban prácticamente a la naturaleza, ¿no? No depredaban como ahora se hace en esta actualidad, ¿no? Entonces esta exposición sirve para poder evitar de alguna manera esa depredación que están haciendo en todo lugar a nivel mundial. Entonces a nosotros como artistas, nosotros queremos recapacitar a las personas de alguna manera y plantar un árbol para que de alguna manera sea uma gota de esperança para o mundo inteiro. Muito obrigada, Vicente. Agora eu quero conversar um pouquinho também com o Yuri. Pode se aproximar, Yuri. E eu quero agora que você conte então um pouco para a gente sobre o seu trabalho também nessa exposição. Muchísimas gracias. De primeiro lugar, agradecer a invitação a este lindo programa que difunde a cultura e o arte. Y de primer lugar también agradecer la invitación al señor que nos vino al Centro Cultural, ¿no?, Mario Lagos, que estamos ahí exponiendo nuestros trabajos, y gracias también a la gente que nos ha recepcionado con mucha amabilidad, con mucho cariño, la gente linda de Yacaré y de Brasil. Yo particularmente me siento sorprendido de poder estar por primera vez acá en Brasil y en Yacaré, de poder expresar mi tipo de trabajo que estamos trayendo de allá de Perú, que sabemos que tenemos similitudes de culturas, ¿no? Entonces, por tal razón, este trabajo está, bueno, dedicado al medio ambiente, la ecología, que hoy en día pues no se reserva, sino hay mucha más contaminación, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo es lo que se está dando es de que al menos la gente concientice sobre tantas cosas que ocurren en nuestro planeta. Bueno, mi trabajo está referido a lo que es sobre la contaminación, bueno, desde la época de los incas todavía, bueno, también respetaban de por medio la naturaleza, ¿no? Tenían mucho contacto con
con sus dioses andinos, ¿no? Se podría decir. Muchísimas gracias también. Gracias. Eu que agradeço, Yuri, muito obrigada. E agora, por fim, eu vou conversar um pouquinho com o Nestor. Nestor, pode se aproximar. Buenos dias. Conta também um pouquinho, então, para a gente sobre o seu trabalho. Bueno, antes saludar a todos los televidentes desde Cusco, Perú. Es de mucha alegría aquí compartir con ustedes y con los televidentes también, así como también compartimos entre nuestros países nuestro gran Amazonas. Para nosotros es de mucha alegría el estar aquí presentes, trayendo nuestra cultura, trayendo información sobre lo que allá en nuestro país hacemos en arte, ¿no? El de promover, el de difundir, el de respetar nuestros espacios como es nuestra naturaleza. Es por eso que venimos acá, por medio de nuestro trabajo, el que cada uno desarrolla, el hacer, ¿no?, arte, particularmente mi trabajo, ¿no?, el de mostrar espacios, especies, ¿no?, como son nuestra naturaleza, aves, flores, hojas, plantas, ¿no?, mostrarlas en ellas para que la gente pueda apreciarlas y pueda imbuirse de eso y gozar de ese trabajo y sentirse que nuestra naturaleza es lo mejor que podamos tener en acá, ¿no? Entonces es por eso que cada uno de nosotros, a partir de esta exposición, invitar, ¿no?, a todas las personas de Yacarei para que puedan visitar, ¿no?, a la exposición que se está desarrollándose esta semana y la próxima semana, para que puedan visitar y apreciar el trabajo, para que junto con sus niños, parientes, hijos, puedan ver el trabajo que venimos desarrollando. Sim, muitas graças, Nestor. Bom, agora nós voltamos para o estúdio, lembrando então da importância, né, dessa reflexão que os nossos amigos peruanos disseram para a gente com esse trabalho, de refletir mesmo sobre a importância da natureza, dos bens que nós temos. E então a exposição Ecos de la Tierra está na Diretoria de Cultura, que fica na Praça Raul Chaves. Lembrando que a diretoria funciona de segunda a sexta, a partir das 8 horas, e até quarta-feira da semana que vem, ela vai estar disponível, a entrada é gratuita, a classificação é livre, então a gente convida, reforça o convite, né, dos nossos amigos, para todo mundo que quiser conferir. Voltamos para o estúdio, é com vocês, pessoal. Muito obrigado, Tamires, muito obrigado também ao Nestor, o Yuri e o Vicente. Sejam bem-vindos à cidade de Jacareí. Você que está assistindo, confira essa exposição, é muito legal a gente conhecer um pouco mais da cultura e das manifestações artísticas dos nossos irmãos sul-americanos. E no próximo bloco vamos receber a presidente da Fundação Prolar, Fátima Rangel. Fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e conosco aqui no estúdio já está a presidente da Fundação Prolar, a Fátima Rangel. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao programa Bom Dia Jacareí. Bom dia a todos e é um prazer estar aqui com vocês. Bem, vamos começar com uma pergunta. O que é a Fundação Prolar? Eu sei, você como presidente já deve estar cansada de explicar isso, mas muita gente em casa às vezes confunde qual que é o escopo de atuação, quer dizer, o que a Prolar pode fazer, qual que é o objetivo dela. O grande objetivo da Prolar é realmente a habitação de interesse social. Então, é trabalhar com famílias que sempre estão dentro de uma determinada renda. Hoje nós trabalhamos mais ou menos em torno de 3 salários mínimos. Então, todos os produtos que hoje a Prolar tem se diz respeito a famílias de baixa renda. Então, ela é uma fundação, ela tem muitas características de uma secretaria de habitação, porém ela não é uma secretaria de habitação. Porque o nosso escopo realmente é habitação para famílias de baixa renda. Certo. Em 2015, a Câmara votou uma mudança, vamos dizer assim, naquilo que a Prolar pode fazer. O que foi essa mudança? O que ela representou na prática? Na verdade, existe hoje dentro da Prolar, a Prolar existe uma lei dela de 80, né, de 1980. Em 2015 houve essa alteração. Se ampliou um pouco, porque daí se iniciou um processo grande da regularização fundiária. Regularização fundiária o que é?
São soluções do município que todas as secretarias unidas fazem para regularizar o solo do município, da cidade. Então, inclusive isso diretamente ligado a famílias que têm baixa renda, por conta de que elas vão ter o título do seu imóvel. E tendo o título do seu imóvel, ela tem a hereditariedade, que podemos dizer. Eu posso deixar de herança, né? Meu filho também terá aquela casa. Então, não é uma área invadida ou não é um loteamento irregular, que muito acontece nos municípios, os loteamentos irregulares. Então, para o município regularizar isso é muito importante. Faz parte de uma gestão e isso está muito dentro do programa de governo do prefeito Isaías. É regularizar o município. Certo. Quantos não sei se é loteamentos, pedaços de terra, ou futuros bairros, estão irregulares ainda no município e como que está o processo de regularização deles? Então, Jacareí, ele tem em torno de 150 bairros. Isso é um número, claro que nem é tão exato, que se discute bastante com a Secretaria de Planejamento. E hoje nós temos, certamente, 20 bairros com loteamentos ou invadidos. Por que esse número de 20? Eu posso falar que são bairros? Bairros, podemos falar que são bairros. Se transformaram em bairros, né? Okay. O volume de pessoas ali é tão grande que podemos dizer sim que se transformaram em bairros. Porque essas 20 é que foram incluídas no Cidade Legal para que se pudesse fazer um trabalho. O que é o Cidade Legal, né? Acho que é importante isso. É um programa do governo do estado que dá subsídio aos municípios através financeiros, de conhecimento também, para regularizar essas áreas. Então, é regularizar esse solo que nós chamamos. Então, nós temos vários outros, mas que nós estamos focados e trabalhando são 20. Certo. E você pode falar para a gente como que está o processo de regularização? Quem são os primeiros? Tem uma fila de espera aí? Como é que está sendo isso? Sim, claro, existe sim, alguns bairros que já se iniciaram, como Lagoa Azul, que realmente já está num processo bem interessante, pronto praticamente, temos pequenas pendências que estão sendo sanadas. Nós temos o Jardim Paraíba, que estamos na fase final, que já ele se deu início mesmo na gestão anterior, porém agora nós startamos e estamos chegando realmente a terminando. Chácaras Marília, também estamos na fase final. E o Mississippi, que nós lançamos a semana passada ou retrasada, nós vamos ter início ao Mississippi. Muito bem. O Mississippi, que é uma das comunidades aqui de Jacareí, há mais de 30 anos aguarda a regularização. É muito emblemático porque também está, hoje é no centro da cidade. A cidade foi se expandindo. Eu que na minha infância a gente se referia à comunidade do Mississippi como a favela do Mississippi, quer dizer, então é uma região que está ali na beira do Rio Paraíba, é uma demanda histórica dos moradores e vocês anunciaram que a comunidade do Mississippi está ali entre as prioridades da regularização. Como é que está esse trabalho, presidente? O Mississippi realmente hoje é em torno de 150, 160 a habitação que tem lá, a gente chama de unidades habitacionais, que nós vamos transformar nisso. O rio passa no quintal das pessoas. Nós já lançamos, porque toda a regularização, ela precisa de um apoio técnico. Então, esse apoio técnico, nós contratamos empresas. Então, abrimos a licitação para esta empresa, que devemos estar finalizando o vencedor agora, no final de junho. Então, e daí vai ser iniciado o trabalho. Então, o Mississippi, ela nem é mais prioridade, ela é a próxima. É a bola da vez, podemos dizer. Quando a gente fala regularização, a gente está falando do quê, presidente? Tem uma questão que é de documentação e tem uma questão que é bem prática de levar serviços públicos para o bairro, para a comunidade. Como que é esse processo, assim? Isso. Eu sempre, uma forma bem didática de falar de regularização, eu digo que é um tripé. Tem a parte jurídica, a parte técnica e a parte social. Né? A jurídica é o que é? É delimitar a área, delimitar o terreno, para que eu possa registrar em cartório, que tenha-se uma matrícula. A parte social é saber quem está lá, né? Porque a regularização fundiária, ela tem duas vertentes. Ela tem a social e ela tem uma que nós podemos chamar de não social, que é aquela, e eu, enquanto Prolar, só trabalhamos com a social, né? Que são famílias de baixa renda, então não existe um custo para essa família.
O não social, as pessoas fariam por si só essa regularização e todo esse custo estaria com essa família, né, que estivesse regularizando. Então, e tem também a questão técnica, né? Por exemplo, estamos numa área de preservação, podemos reassentar ou deixar aquelas famílias no mesmo lugar. Nós temos daí uma secretaria, nós temos um órgão em São Paulo de meio ambiente que vai nos dizer, pode sim, vocês podem reassentar essas famílias, apesar de ser uma APA ou um APP, uma área de preservação. Então, é isso, né? Nós avaliamos a família, juridicamente a documentação, né? E tecnicamente a viabilidade delas continuarem naquele local. Aproveitando que a senhora está falando sobre isso, ontem, na sessão de ontem, foi apresentado um pedido de informação do vereador Luiz Flávio, que foi presidente da Prolar, e ele pergunta se as propriedades regularizadas, que estão sendo regularizadas do bairro Lagoa Azul, se estão sendo registradas em cartório. Sim, estão sendo registradas, já foram. Inclusive, a grande maioria do Lagoa Azul, tem várias pessoas que já têm um título na mão. Nós chamamos de título, mas é a escritura, né? Ela já tem na mão. Foi como no início eu disse, tem umas pequenas pendências, né? Porque o cartório ele registra, a medida tem que estar bem correta. Então, essas pendências nós já estamos regularizando para pegar o restante dos títulos e entregar. Já tem um título, sim. Okay. Presidente, a partir do momento da regularização, também aquela pessoa passa a ser proprietária do imóvel, ela tem a escritura, também vão incidir sobre elas alguns impostos municipais que em alguns casos a pessoa não pagava porque ela estava numa região que não estava regularizada. Exatamente. Tem também resistências de alguns moradores em relação à regularização em função da cobrança de impostos, e aí também começa uma cobrança para a prefeitura do serviço. Agora estou pagando imposto, eu quero também uma iluminação, quero o serviço de água e esgoto. Como que é essa relação? Essa pergunta é perfeita, porque na realidade é exatamente isso. As pessoas elas começam a fazer parte do município, né? Dos direitos, é que eu digo para eles, vocês têm direitos e deveres, né? Então nós vamos ter que fazer um trabalho com eles. É aquela questão, quem trabalha, por exemplo, que não tem água disponível, não pago água, mas de algum lugar eu tenho. A hora que eu começar a pagar, eu vou ter problema. No sentido de internalizar isso, né? Porque eu faço parte, agora eu sou cidadão e eu preciso pagar, né? E na lei tem várias formas lá de pessoas que irão pagar, outras que não, mas isso eu acho que não é um momento para a gente estar tratando. Existe assim, vai pagar IPTU, né? Porque ele vai ter o limite dele, vai ser necessário. Mas tudo isso vai ser avaliado família por família, e existe realmente nós vamos ter que fazer mudanças de cultura. Vocês têm um programa? Vocês vão antes e reúnem a comunidade? Quer dizer, tem esse trabalho também desse diálogo com os moradores? Todo o trabalho de regularização, no final dele, a gente faz um trabalho, nós chamamos de técnico social. Nós continuamos com as famílias, pelo menos mais uns 30 ou 60 dias, para ensiná-los a dizer como é que eles serão agora. Qual é essa participação deles na comunidade, no município, eles quanto cidadão, dar aula de cidadania mesmo, né? E dizer o quanto é importante isso que eles pagam. Porque é exatamente o que você disse, eles pagam e também podem cobrar. E o município vai dar o retorno dessa... Fátima, eu vou dar um tempinho na nossa entrevista aqui para falar que o final de semana está se aproximando e é hora agora de conferirmos as dicas da agenda cultural com Aleph Gonçalves. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um quadro Agenda Cultural. E nesta quinta a gente começa com o lançamento do livro Limites, da autora Evânia Medeiros. O livro relata a intensa conversa da autora com sua psicanalista via WhatsApp e traz diversas análises em forma de poesia. Interessante, né? Quem quiser prestigiar a autora e garantir o livro autografado, pode comparecer ao Educa Mais Jacareí hoje, às 7h30 da noite, no Café Benedire. Eu estarei lá para conferir e depois conto para vocês como foi. E o Cine Clube desta semana traz um sucesso nacional indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O Quatrilho conta a história de dois casais imigrantes italianos que decidem morar sob o mesmo teto para sobreviver e se envolvem em um romance inusitado. O filme começa às 7 da noite na Sala Mário Lago e os ingressos estarão disponíveis meia hora antes do evento.
E em São José dos Campos acontece o projeto Bar de Quinta, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que traz essa semana a banda Filhos do Mundo. Os meninos prometem aquecer a noite de quinta com muita música boa. O evento acontece hoje, às 8 horas da noite, na Avenida Olivo Gomes, número 100, no bairro Santana. E o SESI São José dos Campos traz mais uma edição do Cine SESI São Paulo no Mundo, A Vida em Israel, com o filme A Missão do Gerente de Recursos Humanos, às 8 da noite. Os ingressos estão disponíveis no site www.sesesp.org.br/meusese. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu volto de novo para as programações do fim de semana. E se preparem, pois tem festas juninas, oficinas culturais, teatro e muito mais. Grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau! Muito obrigado, vamos agradecer aqui. Muito obrigado, Aleph. Olha, o Wagner Rodrigo, que é o diretor de cultura da Fundação Cultural, ele entrou aqui no Facebook bem na hora da agenda cultural, Wagner. Wagner, você tem que assistir o Bom Dia inteirinho, Wagner. Também deixar um abraço para a Silvia Rivas, que está assistindo a gente. Tem o mesmo sobrenome que eu, a dona Silvia, lá da Vila Pinheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Fátima, a gente está falando de regularização. Muitas vezes o poder público tem que correr atrás de situações que acontecem pela própria dinâmica da sociedade, porque as cidades, uma vez eu escutei uma palestra, o cara falou assim, as cidades, o país, ele acontece, independentemente do poder público, do planejamento urbano. Quando você vai ver, você tem um agrupamento ali, vai surgindo um bairro, as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais dinâmica, às vezes, que o poder público tem de planejar e de regularizar. Quer dizer, você falou pra gente aí cerca de 20 bairros que estão nessa situação. Como é que vocês na Prolar atuam em relação ao planejamento, que é a gente pensar o futuro para que não aconteçam situações assim, e essa outra parte que é tentar corrigir essa dinâmica da própria cidade, de que ela vai crescendo de forma muitas vezes desordenada? Na realidade, eu acho que mais que o poder público, nós precisamos contar com a população. Então, quem apoia muito o poder público e ajuda que isso não ocorra é a própria população. As invasões, claro, existe um problema social, existe hoje um problema econômico, né, muito sério no país, e as pessoas, de alguma forma, precisam morar. Tem crianças envolvidas, idosos envolvidos, e elas, de repente, se assentam em lugares não adequados. Então, o que o município hoje tem que fazer dentro das suas secretarias, dentro desses profissionais que somos nós, que hoje já temos uma visão de município? Nós temos que fiscalizar, né? E temos que dar soluções, né? Então, nós precisamos encarar a cidade e esses acontecimentos não como um problema. Nós temos que achar soluções para esses problemas. Então, o planejamento é fundamental, sentar e estudar a cidade, saber em que local é mais viável das pessoas se achegarem, né? Onde é que existe uma possibilidade de invasão e ali a gente tomar conta. Por isso tem os fiscais, né? Então tem profissionais focados nisso, né? Que têm o poder de ir lá notificar, olha, aqui não pode, aqui é área de risco, aqui é uma área de preservação ambiental, aqui é uma área particular ou é uma área pública. Olha quantos lugares não se pode morar. E realmente quem chega e mora não sabe disso. Então, qual a solução? Tem já famílias assentadas e morando. O que o município... Daí o município tem que dar uma solução para essa família, né? Então, esse é o trabalho. Então, olha, a questão de moradia, ela não envolve só a casa. A casa é um sonho, as pessoas se sentem seguras quando tem. Mas é uma questão cultural, é uma questão de visão, é uma questão de participação. E muito mais de cidadania. Porque se eu observo meu bairro, eu estou atento a ele, eu não deixo que invadam, eu vou lá e vou denunciar. Mas é uma denúncia, quando a gente fala em denúncia, é meio pejorativo esse termo, né? Mas é avisar ao poder público que existe um assentamento irregular. Então o município tem tempo de chegar e fazer. Então, chegar num assentamento já instalado, né? E de quem é a responsabilidade? Dos gestores, né? Tanto do administrativo, do legislativo, são todos nós envolvidos nessas soluções, né? Que eu não encaro como problema. Eu ainda quero afirmar que são soluções. Fátima, a Prefeitura começou um projeto que é o projeto Aluguel Social e o projeto Planta Popular. O que são esses dois projetos? Então, o Aluguel Social ele já tem há um tempo.
Ele é um programa que é para sanar emergências, né? Então, isso é um outro foco muito importante, porque o orçamento ele é finito. Nós sabemos que nós temos um X valor para se trabalhar. E o aluguel social é, por exemplo, eu tenho uma chuva muito forte que derrubaram algumas casas. Eu preciso ter um instrumento para que eu possa, juridicamente correto, para que eu possa acolher essas famílias. Então, eu tenho um aluguel social. Então, ele não é um programa, eu digo isso... É emergencial. Exatamente. Ele não é um programa habitacional. Ele não é uma solução habitacional. Até porque não vai resolver a vida dessa família, mas você precisa dar onde ela vai dormir aonde, onde ela vai ficar. Exatamente. Até que... Mas hoje nós estamos iniciando um programa na Prolar, que até é inédito, e eu vou estar falando pela primeira vez. Essas famílias que hoje estão no aluguel social, eu vou fazer um trabalho individual com elas de cursos de geração de renda. Elas vão, de alguma forma, ter um subsídio para que elas construam sua própria renda, para que eu possa retirar essas famílias do auxílio aluguel, depois que elas estão autossustentáveis, para colocar outras pessoas, porque tem muitas pessoas precisando. E, como eu disse, o orçamento é finito. Certo. E planta social? A planta popular é quando a pessoa precisa de uma planta e precisa regularizar seu imóvel, tá? Porque as edificações elas precisam ser aprovadas na Secretaria de Planejamento. Então, nós fazemos essa planta para as pessoas, ela vai fazer essa regularização junto ao planejamento e vai poder registrar. Então, é uma forma dos profissionais da Prolar, dos técnicos, de atender essas pessoas que precisam regularizar a sua edificação ou fazer mesmo uma planta já regularizada. Bem, Fátima, a gente teria muitas perguntas para falar com você sobre a questão habitacional do município e também sobre o trabalho da Prolar. Felizmente, a gente está com o nosso tempo aqui avançado. Eu gostaria de agradecer a sua presença, colocar a TV Câmara à disposição para uma nova presença tua aqui, uma nova visita ao programa Bom Dia e também em outros programas para discutir a questão da habitação, que é uma situação que a gente está passando um momento agora, inclusive no Congresso Federal, estão discutindo novas leis para regularização, mudanças de regras. Isso é um tema que interessa muito ao nosso público. Será um prazer estar aqui com vocês de novo, falando de habitação, que é um tema que eu sou meio apaixonada. Tá joia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigada, Fátima. E o Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Voltamos com a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 da noite. E encerrando a programação dessa quinta-feira na TV Câmara. Essa reprise às 11 da noite vai estar encerrando a programação da quinta-feira na TV Câmara. Antes, eu também queria lembrar vocês que hoje às 19h30 no plenário da Câmara vai haver a audiência sobre defesa e bem-estar animal promovida pela vereadora Sônia Patas da Amizade, com vários representantes parlamentares de outras cidades aqui do Vale do Paraíba, às 19h30 aqui no plenário da Câmara. Estão todos convidados. Você pode conferir toda a nossa programação no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e faça como o seu Sebastião Oliveira, a Fiona, que eu já falei, e outras pessoas que entram aqui no nosso Facebook. Curta e compartilhe o nosso conteúdo, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Deixo aqui o nosso abraço também aos artistas que estiveram aqui hoje, ao pessoal lá da Fundação Cultural de Jacareí. E você fica agora, vamos encerrar o programa com as imagens, então, da exposição Ecos de la Tierra. Voltamos amanhã. Até lá.